Oi, deixa eu fazer uns comentários sobre esse PDF aqui, que é sobre EDOs com variáveis separáveis. O pessoal de uma turma ainda está fazendo os exercícios de visualização, de entender como é que cada EDO dessas vira um campo de tracinhos. Mas na outra turma, que já está uma aula mais avançada, as pessoas já estão usando esse método aqui para resolver a EDO por contas. Eu fiz um vídeo inteiro que explica esse método, em que a gente começa aqui da EDO. Quer dizer, a gente imagina que a gente tem uma EDO expressa desse jeito, onde f e g são funções quaisquer. Então a gente vai tratar elas como funções abstratas e a gente vai pensar em casos particulares depois. Aí no vídeo eu expliquei cada um desses passos. Tem um momento aqui no qual a gente precisa escolher uma primitiva para f, essa daqui, e a gente precisa escolher uma primitiva para g. A gente também pode escolher simplesmente essas constantes daqui. Lembrem que cada função tem várias primitivas. Então, por exemplo, deixa eu mostrar duas primitivas para essa função daqui. Uma é essa e a outra é essa daqui. Tá? Então, nesses passos, deixa eu mostrar, para a gente conseguir passar dessa linha tracejada para baixo, a gente tem que escolher quem é a F maiúsculo e quem é a G maiúsculo, ou C1 e C2. E aí vai ter um momento lá adiante no qual a gente precisa escolher também que inversa a gente vai usar para a função G. Então, quando a gente passa abaixo dessa linha daqui, a gente vai ter que escolher quem é essa G menos 1. E deixa eu dar um exemplo bobo de situação que a gente tem que escolher isso. Digamos que a nossa Gzão de y seja módulo de 2y. Então o gráfico dela vai ser isso aqui. E aí, isso aqui é uma função que não tem inversa, mas pode ser que a gente queira pensar no inverso só num determinado intervalo, então a gente pode tentar inverter. Ou esse pedaço daqui dela, esquecendo o resto, ou esse pedaço daqui esquecendo o resto. Tá? E aí, no slide seguinte, eu já começo a mostrar que a gente pode fazer isso usando o operador de substituição. Então, a gente vai ter que escolher a substituição certa. E aí, eu digo que nesse exemplo a substituição certa é essa daqui. E aí, no slide seguinte, eu mostro o que acontece quando a gente faz a substituição, só que, na verdade, eu fui meio bagunçado aí, eu não fiz exatamente o que está aqui, porque, lembrem, peraí, deixa eu encontrar uma regra aqui, só um instante. Aqui, nesse slide sobre o operador de substituição, tem uma coisa que eu insisti muito, que é uma regra inventada, mas que simplifica muita coisa. No slide 9, tem uma regra sobre como é que esse igual funciona depois da operação, da substituição. Então, esse aqui está ok e esse aqui não está. E a regra é que a gente só pode fazer a substituição no igual desses. E aqui a gente fez uma operação a mais. A gente trocou 4 mais 2 por 6. Tá? Então, isso ajuda a gente a não se perder. Eu pus algumas dicas lá no final desses slides, num slide recente. Umas dicas a respeito de como a gente faz a substituição sem se perder, e aí eu trouxe que a gente fazer o mínimo possível de cabeça. Aí eu pus um depoimento pessoal aqui sobre como é que eu me virava sem conseguir fazer contas monstruosas de cabeça. E o lance é que se a gente escrever tudo explicitamente, botando a fórmula original à esquerda, depois os detalhes da substituição, ou seja, a caixinha, e depois à direita o resultado, aí a gente consegue checar todos os detalhes visualmente, sem errar nas contas. E aí a gente leva alguns minutos só, ao invés de levar tardes inteiras ou semanas inteiras. Então a gente gasta alguns minutos copiando a substituição original, desculpa,
a fórmula original, que nesse caso seria essa. E se a gente tentar fazer tudo de cabeça, a gente em geral se ferra dezenas de vezes, a gente até consegue dias ou semanas depois, mas é muito difícil. Então, voltando, nesses slides aqui sobre EDOs, desculpa, eu estava testando o microfone para ver se tinha dado problema. Nesses slides aqui eu digo que a gente pode começar resolvendo essas EDOs pegando esse método daqui, que eu expliquei no segundo vídeo do semestre passado, e fazendo a substituição certa. Então, nesse primeiro exemplo, a substituição certa é essa. Essa. E aí eu digo, e peço para vocês conferirem, que se a gente substituir nesse método daqui, isso, a gente vai chegar nisso aqui. Exceto que eu coloquei alguns passos extras, foi meio bagunçado aqui, eu coloquei isso aqui, então fiz algumas coisas extras. Mas com essas coisas extras a gente consegue chegar direto num resultado, que é que y é igual a isso aqui, onde C4 é um número que a gente pode escolher. Pode ser 0, pode ser 42, pode ser 200, essas coisas. E aí tem uns exemplos de... Quer dizer, depois tem os passos seguintes, que a gente checar se essa solução é a solução que a gente queria, se ela é realmente derivável em todo ponto, descobrir em qual intervalo ela funciona e tudo mais. E aí, nesses testes, eu também uso o operador de substituição. E aí tem mais uns exercícios sobre isso. Deixa eu só fazer um comentário. É o seguinte, na P1, deixa eu encontrar os slides dela, um minuto. Aqui. Na P1 eu dei uma questão que era exatamente essa questão 3 aqui, que era exatamente uma questão tipo encontre a substituição certa. Era essa. Então, o item A era uma dica para ela. Se a gente fizesse o item A, a gente já teria uma boa noção do que a gente estava procurando. E aí, no item B, a gente tinha que procurar a substituição certa. Isso, o jeito mais rápido de fazer isso era por tentativa e erro mesmo. Tipo, vai fazendo substituição um montão de vezes, depois de, sei lá, 5 ou 6 vezes você encontra exatamente o que você precisava. Então, eu pus um gabarito aqui que mostra exatamente qual é a substituição certa. É essa daqui. A letra está pequenininha, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, um minuto. Sim. Então, substituição certa, e aí é para vocês checarem que o resultado é esse aqui. E isso aqui é uma prova que convence qualquer incrédulo de que a integral disso aqui, que é a parte de cima, é a mesma coisa que essa integral daqui, que é a parte de baixo. Mas aí reparem o seguinte, para dar tudo certo, eu tive que fazer algumas mudanças que dá para ver no olho que são triviais. Mas ao invés de escrever simplesmente tangente de x5 vezes x4, eu tive que escrever tangente de u. Caramba, desculpa, tem um erro de digitação aqui. Vou corrigir daqui a pouco. Eu quero tangente de x5 vezes 1/5 vezes 5 vezes x4. Então, vocês têm que olhar para aqui e ver que esses caras aqui vão se cancelar. Mas se a gente quiser seguir a regra de que quando a gente põe o igual depois de uma substituição, a gente não pode fazer nenhuma operação extra, então a gente tem que deixar essas duas coisas aqui. E aí eu aproveitei e pus um apêndice que tem vários exemplos de substituições. Na verdade, eu peguei um exercício da P1 do semestre passado que vocês tiveram que consultar para fazer essa prova. E aí tinha 4 substituições nele. Essa. Não, peraí. Sim, essas 4 correspondentes a essas 4 caixinhas daqui.
E para vocês terem exemplos suficientes de como fazer essas substituições, eu fiz isso aqui tudo, fiz esses 4 exemplos no outro slide. Vocês também vão ter que dar zoom aqui para checar tudo. Talvez tenha uns erros de digitação, tá? Vou consertar daqui a pouco. Mas aí vocês têm esses exemplos, e depois eu até peço como exercício para quem tiver um tempinho, estiver achando que está enrolado, depois quiser treinar isso. O exercício é: considere que isso aqui é um gabarito. Então aqui estão as respostas da questão que vocês vão fazer. E faça essas 4 substituições aqui na mão, num pedaço de papel. E aí, para vocês não se enrolarem, vocês vão ter que copiar o S2I. Então aqui eu estou dando o S2I simplesmente pelo nome dele, mas para vocês não se enrolarem, vocês vão ter que desenhar isso aqui. Senão, só quem tem um cérebro do tamanho de um apartamento vai conseguir fazer isso aí sem erros. Tá? Então esse exercício aqui vale a pena para se vocês ainda estiverem se sentindo enrolados com substituições, e a gente ainda vai usar isso um pouquinho mais no curso. Só mais uma coisa: o ideal seria que a gente tivesse tempo de pegar um livro de cálculo e pegar como é que eles escrevem a demonstração de um teorema, uma fórmula geral. Eu peguei esse PDF... Opa, droga, desculpem. Isso aqui é um PDF que eu pedi para vocês darem uma olhada, porque ele tem essas figuras dos tracinhos que todo mundo teve que consultar para fazer o primeiro exercício de E2 por variáveis separáveis. Em algum lugar nesse capítulo, eu acabei não procurando antes de fazer o vídeo, tem uma explicação de como resolver E2 por variáveis separáveis, só que é uma explicação que é quase toda em texto. Então, eles dão uma demonstração em texto de que dá para resolver E2 por variáveis separáveis do jeito tal. E aí o ideal seria que a gente tivesse tempo suficiente de pegar esses, sei lá, 2, 3 parágrafos onde ele descreve a solução e usar exatamente essa sintaxe da substituição daqui para transformar aquilo num caso particular. Só que esse semestre é mais curto do que um semestre normal. Está todo mundo enlouquecido por conta do ensino online. Não vai dar para fazer isso, tá? Mas estou só dizendo para vocês que deveria dar. É isso. Deixa eu parar esse vídeo por aqui e a gente volta para a discussão pelo Telegram.